Bom, agora nós vamos falar de um processo um pouco doloroso, que é o processo de redução de quadro. Nesse processo de redução de quadro, nós temos algumas fases a serem seguidas. Antes de implementar qualquer tipo de redução, primeiro tem que fazer um planejamento dessa redução. O planejamento envolve alguns pontos que a gente tem que considerar. Primeiro ponto, no planejamento, procurar esgotar todas as medidas. Quando eu falo esgotar todas as medidas, é ver se há condição de transferir o funcionário para alguma, mesmo que seja para alguma outra área diferente da sua. Isso é importante. Esgotar as medidas que você possa fazer para não precisar reduzir o quadro. Às vezes você tem que reduzir, mas procure pensar antes se tem alguma medida que evite essa redução. Na sequência, se você decidiu pelo empregado que vai ser desligado, você tem que fazer uma análise de toda a equipe para saber se a equipe vai ter condições de absorver aquelas funções que o funcionário fazia. Também a gente esquece desse ponto. Reduz e depois pense como vai redistribuir as tarefas. E aí descobre que a equipe não conseguia fazer isso. Não tinha condições de absorver tudo isso. Só que agora você já tem um a menos. Outro ponto é ver se há algum tipo de impedimento legal, algum tipo de estabilidade, por exemplo, proveniente da CIPA, coisa de convenção coletiva, idade pré-aposentadoria. Tudo isso, estou falando planejamento. Também procure identificar informações importantes para o funcionário que está sendo desligado. O histórico de desempenho dele. Esse é um momento doloroso, mas se você puder elevar a autoestima funcionário ou da funcionária, melhor. Normalmente a pessoa está bem arrasada. E quando você relaciona os pontos fortes, você está mostrando, olha, isso aqui vai facilitar o seu ingresso em uma outra empresa. Aí você já procura identificar quais são as empresas onde ele teria maior possibilidade de recolocação. Então, verifique isso. Já saia com uma lista, olha, vamos pegar uma empresa que trabalha em empresa metalúrgica. Olha, tem as metalúrgicas tais e tais, pelo que eu soube, vão estar expandindo o quadro. Se precisar de uma carta de referência, alguma coisa assim, esteja preparado com essas informações. Outra coisa é ver quais são os itens relevantes que você pode sugerir que ele coloque no currículo. Olha, chame atenção para aquele curso que você fez aqui, para aquele processo que você participou. Já coloque isso. Para você colocar isso no momento que você vai fazer o desligamento. Lembre que nós estamos no processo de planejamento, hein? Estou falando antes ainda. Para níveis de chefia ou gerência, se a empresa não fornecer um outplacement, ou mesmo até para cargos operacionais. Quando eu falo de cargos operacionais, são cargos que não têm nível de chefia, mas têm uma determinada posição na empresa, na lista sênior. A empresa às vezes oferece um pacote de recolocação. Mas pensando mais simples, se a empresa não oferece isso, procure oferecer e mostrar ao funcionário que está sendo desligado. Olha, tem as empresas A, B, C, tem o Cine, que é o serviço de emprego do Ministério do Trabalho, que ele pode oferecer vagas. Tem outras instituições que divulgam vagas, só simplesmente divulgam. Sugira que a pessoa vá procurar essas informações. Ainda no planejamento, faça para você mesmo algumas perguntas. O funcionário pode perguntar, por que eu e não outra pessoa? Então você se prepare para dizer, olha, quando nós avaliamos, nós vimos as possibilidades. Pode ser até, inclusive, que você chegue para ele e diga assim, nós vimos que, como todos têm um desempenho mais ou menos dentro da média, você é a pessoa que teria uma facilidade maior de recolocação pela sua idade, pela sua experiência, pela sua bagagem anterior, por qualquer razão. Mas saiba isso antes. Esteja preparado. Outra pergunta que às vezes o funcionário faz é, o que é que você tem contra mim? Você tem que estar preparado para dizer, olha, não tenho nada contra você. É uma decisão que a gente tem que tomar uma posição, o quadro vai ser diminuído. Então na nossa área nós tivemos que fazer alguns ajustes, coube a você, infelizmente. Uma das pessoas que tinha que sair era você, pelas razões que já expliquei. Isso tudo você tem mais ou menos anotado ou memorizado para caso o funcionário pergunte. Outro ponto muito importante, diga para ele o motivo do desligamento. É redução de quadro, a empresa está passando por um processo de redução de 10% de todo o seu quadro de funcionários. Nós vamos readequar o processo, as encomendas diminuíram, por qualquer razão. E uma coisa, se prepare para não dar uma desculpa ao funcionário, ou dar uma explicação ao funcionário, e outra diferente para a equipe. Tem que ser a mesma coisa. Ele pode perguntar se existe possibilidade de retorno à empresa. Pode dizer, olha, nós não temos nada contra. Se lá na frente houver uma possibilidade, você é uma pessoa que pode ser considerada a retornar para os quadros da empresa. Também é importante você saber isso. Previamente.
com relação à data do desligamento, principalmente se vai ocorrer mais desligamentos da empresa, tem alguns cuidados que eu recomendo. Tem gente que acha diferente, tem gente que acha que não tem nenhuma razão para isso. Todo dia é dia. Nos meus 40 anos de recursos humanos, formei algumas posições. E uma delas é a seguinte: nunca faça antes de datas comemorativas. Aniversário do funcionário, feriado, véspera de feriado, Natal. Infelizmente, grande parte das empresas resolve reduzir o quadro no final do ano, dezembro, mês de festas. Então, vamos pensar nisso daí. Se for impossível você mudar a questão de data, procure se adequar a isso. Minha sugestão também é que não faça numa sexta-feira. Faça no começo da semana. Porque na sexta-feira o funcionário sai do trabalho e volta para casa, não tem o que falar, vai ficar remoendo aquele assunto. Então, durante a semana, ele vai, se for na segunda ou numa terça-feira, ele já está mais preparado. Reserve um tempo específico, nada de fazer o desligamento olhando para o relógio, ou seja, dando a impressão de que o funcionário não é bem-vindo. Então já prepare um tempo específico, um local adequado. Não vá fazer um tempo, quando eu falo, não é um tempo interminável, mas um tempo que você permita, já que você está se preparando. Bom, se acontecer isso, se ele perguntar isso, se tudo que eu planejei ocorrer, eu vou levar uns 15, 20 minutos, então eu vou separar meia hora para esse desligamento. Nada de correr com isso, porque causa uma impressão muito ruim ao colaborador que está sendo desligado. Se for envolvido um número maior de pessoas e você puder dividir essa responsabilidade com outros chefes ou outros colegas que possam fazer isso, aí com apoio da área de RH, e a área de RH é fundamental nisso, procure fazer o mais rápido possível, no mais curto espaço de tempo possível, porque o clima, quando há um desligamento desse, fica muito ruim na empresa, mas muito ruim mesmo. Então, se você tem aquela história, né, a pessoa é chamada, vai na sala, aí volta sendo desligada, aí volta e fala: puxa, acabei de ser demitido e tal. Aí o chefe, por exemplo, chama um outro funcionário que quer falar com ele alguma coisa, ele já entra achando que foi demitido, e todo mundo, que aquele outro vai ser demitido também. Então tem que pensar um pouquinho nisso daí, é um outro fator. Reduzir o tempo sem correr com o desligamento de cada funcionário, mas se tiver mais gente envolvida, 3 ou 4, procure delegar isso para outras pessoas conduzirem o desligamento. Tudo isso tem que estar bem planejado antes, nada de correr, se precipitar no processo. Por enquanto é só. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu joinha e compartilhe com o maior número possível de pessoas. Até lá, pessoal!